Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Papo V2, o podcast da V2, Marketing para a Internet. Hoje a gente está aqui pela terceira vez. Vocês têm noção de o que é isso? Com 3 monstros. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre hábitos, sobre treinos, sobre exercício físico, sobre como que a rede social, ela de alguma forma impacta, ajuda ou atrapalha nesse processo. Então, tudo aquilo que a gente promete no final do ano, que a gente vai fazer no próximo ano e a gente não faz, nós vamos falar aqui hoje, tá? Pois é. E aí você pode estar se perguntando assim, mas por que essa galera do marketing digital tá se metendo a falar de saúde mental, como a gente falou no segundo episódio, e agora falando de saúde física, como a gente vai falar hoje? Porque a gente acredita que são pilares fundamentais para você ser mais produtivo, para você conseguir tocar sua empresa, para você conseguir fazer com que o seu negócio vire. Então tem coisas que não tem como você fugir. Então saúde física é o papo de hoje. E antes de começar a conversar com as pessoas que eu estou aqui hoje, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, o estúdio do Poloca. A gente está aqui nesse estúdio maravilhoso, totalmente equipado para receber banda, para ensaiar, para gravar podcast, para gravar o que vocês quiserem gravar. Esse é um estúdio super bem equipado, gostoso, climatizado. Quem quiser, faz um contato com o Poloca, vamos deixar o contato dele aqui para vocês. E também ao Cleverson da Equipe 1, esse profissional maravilhoso que nos apoia com equipamentos. O Cleverson também, ele faz a produção audiovisual de vídeos, né, de grandes produções, inclusive, é um super profissional experiente que também nos apoia no dia de hoje. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as pessoas que estão comigo aqui hoje. Eu tô com 3 educadores físicos. Sente o clima, sente o peso, né, desse assunto comigo. Para começar, a gente está aqui com o Bruno Alves. O Bruno é educador físico desde 2009. O Bruno é sócio proprietário da H1 Personal desde 2008. Ele tem 22 anos de experiência. Atleta de bodybuilding desde 2010. Falei certo, bodybuilding? Certinho. Cristão, casado com a Priscila, maravilhosa, pai do Heitor e da Marina. Também estou aqui com a Maria Souza, minha personal, maravilhosa, também educadora física, instrutora de boxe há 8 anos, coach de crossfit, né, lá do Arena. E também personal. E a Maria, ela tem uma característica muito legal, porque ela é personal, ela atende em casa, as pessoas em casa, o que é muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também hoje. E também estou aqui com o Diego dos Reis, que também é educador físico. Bora. Diego tem 32 anos, pós-graduado em LPO e cross-training. Hoje ele estava me explicando, inclusive, o que é LPO, porque eu... Coitado, totalmente avulsa desse mundo. Mas vocês vão ter oportunidade de ouvir cada um deles falando aqui hoje. E para começar o assunto, eu gosto de assim, bateu, valeu, entendeu? Eu gosto de ir direto ao ponto. Mentira, gente. Eles vão começar, eu queria que cada um de vocês... Poxa. Eu queria que cada um de vocês falassem um pouquinho, primeiro, né, ficassem muito à vontade para se apresentar e falasse como que surgiu o interesse de vocês pela educação física, né, por esse tema que muitas pessoas fogem, assim como eu, mas a gente sabe que realmente é um mal necessário. Mentira, gente, é bem necessário, senão eu vou apanhar aqui hoje. Vamos lá, Bruno, pode começar por você. Eu descobri que eu tinha nascido para isso quando eu comecei a matar aula com 15 anos para ir para academia. Né? Ué, acabou, parou tudo aqui. Parou? Voltou. Estamos de volta no ar. Então, eu descobri que eu tinha aptidão para ser educador físico, dom, talento, não sei como é que se chama, né? Com 15 anos que eu comecei a matar aula para ir para academia, né? E sempre tinha uma facilidade muito grande respectivamente na minha área, especificamente na minha área, né? Para entender os movimentos, para gravar o nome, para entender os métodos. Então isso foi super assim, sabe? Como se fosse algo natural assim. E foi amor à primeira vista, né? Nasci para isso. Interessante que na faculdade, no primeiro período, né? Na época jurássica lá, o professor de filosofia, no primeiro período, né? Fez essa enquete com a turma toda, né? Aí todo mundo, é por causa disso. Aí a minha resposta foi simples, eu nasci pra isso. Que privilégio, hein, Bruno? Amém. E você, Maria, conta pra gente. Então, eu comecei com boxe, eu comecei a participar das aulas e de repente surgiu um interesse. E eu sempre achei que faltava uma coisa a mais. E esse a mais era, tipo, abraçar a pessoa mesmo, porque a maioria das vezes a pessoa tá indo
né, Érica? Não porque gosta de treinar, mas às vezes tem aquela necessidade. E eu sempre gostei de aula coletiva. Então, musculação é ótimo, tá, Bruno? Essa polêmica Já dei vai aula ser surgir. coletiva também. Mas eu gostava da interação das pessoas, que, tipo, liga pro outro e fala por que que você não foi. E os grupos, que antes nem tinham WhatsApp, né? Mas os grupos mesmo. E eu comecei a me encontrar naquilo. Só que ainda faltava alguma coisa, e aí, de repente, fui apresentado pro CrossFit. Cara, assim, eu amei, porque todo dia que eu ia fazer tinha uma coisa diferente e que às vezes eu não conseguia fazer. E eu queria fazer, eu tinha que fazer. Falei, quero aprender a fazer isso. Então aí você vai fazendo e você vai vendo o desafio que é, que você quer mostrar para as pessoas que, por mais que seja desafiador, que elas conseguem fazer também. E na minha parte, assim, principalmente para as mulheres, né? Que tem aquela coisa de não conseguir fazer, de não poder fazer. E isso aí eu me apaixonei. E fiquei bastante tempo, mas aí de repente eu fui e conheci o Arene, conheci o Diego. E hoje eu amo mais ainda do que eu faço. Porque ele me transmitiu ainda mais amor, que é o amor que ele coloca pra gente. Daqui a pouco ela chora, hein? Ah, eu sei. Então, eu resisti até os 2012, né? Formei em elétrica, trabalhei na Uzi Minas nesse período, querendo crescer dentro da empresa. Aí, dentro da empresa, já praticava esporte, comecei a competir no atletismo. Quando eu formei em elétrica e não consegui crescer dentro da empresa, tinha uma bolsa para faculdade na eletrônica. Aos 45 surgiu educação física. Mas parece que a gente vai resistindo, no fim, ela nos escolhe, nós nos escolhemos um esporte que nós somos adeptos. Comecei, larguei o atletismo, sempre gostei de esporte, fui para musculação, ao mesmo tempo eu conheci o CrossFit quando eu saí do atletismo, que eu participava de competição de arremesso de peso e fui. Hoje eu vivencio as duas áreas, né, que é a musculação e o CrossFit. São dois mundos, né? Dois mundos totalmente diferentes, É mas mesmo? que se encaixam. No final, eles se encaixam muito bem. E foi assim, estamos aí hoje, dedicando as Quanto duas, tempo estudando. já você está trabalhando na área já, Diego? Na área do CrossFit tem 3 a 4 anos. Da musculação, 2 anos e meio. E o que te motivou a navegar nesses dois mundos? Sair do CrossFit, entrar na musculação? Isso aí foi uma briga na faculdade, né? O professor Valdir, a turma nossa era uma turma muito mista, tinha várias modalidades, vários esportes numa turma só. E surgiu o CrossFit, né? O CrossFit começou a crescer em 2015, 2016, 2017. E foi essa briga ali. Por a gente sempre discutir CrossFit, musculação, eu parti. Falei, eu vou conhecer a musculação. Porque eu fiz vários cursos do CrossFit, mas dentro do CrossFit tem um dia que eles pregavam, dos professores que são referências para mim, o Maromba Day. Que você precisa fortalecer musculaturas que você não consegue alcançar dentro do CrossFit. Então foi aí que eu migrei para as duas áreas. Só fazendo um adendozinho aí, porque o que acontece? Quando o CrossFit chegou, ele tomou uma proporção assim que ninguém imaginava. Né? E, apesar de ter um certo, digamos, preconceito, né? Para não dizer assim, invejoso. Né? Mas eu acho, como professor de musculação, né, há tantos anos, eu acho uma atividade excepcional. Demais. Fantástica, completíssima. O que eu vejo que às vezes que é muito comum com uma atividade que começa nova, teoricamente, que é muito comum, assim foi o spinning também, né? Vocês não sabem. A modinha, né? Não, mas o que acontece? O caso do CrossFit eu não vejo como modinha, como spinning também não. Uhum. Tá? Eu fui formado e licenciado pelo programa Johnny D Spinning, né? Eu fui professor de spinning 7 anos. Eu amo spinning. Então, assim, e assim, tem curso de fisiologia, biomecânica. Demais. Então, assim, o que eu vejo ao longo dos anos que contribuiu muito, assim, teve um boom desenfreado do CrossFit, porque é uma atividade extremamente empolgante, desafiadora e completa, né? A questão desse profissional que está sendo preparado para iniciar pessoas, né? A musculação ela traz muito isso, né? Então eu consegui ter esse olhar
mais técnico, digamos assim. Por quê, ô Diego? Porque existe um processo chamado adaptação, Sim. né? E o seu corpo ele leva um tempo, esse tempo é individual, até mesmo Sim. pelo nível de condicionamento, idade e outras variáveis, né? E o CrossFit, por ser uma aula em grupo, como todas as modalidades em grupo, você não consegue individualizar de forma, tá, tão específica cada treino para cada indivíduo, né? E aquelas pessoas não, e eu acho que é um consenso nosso aqui, né? Fazer educativo é empolgante? Não. É péssimo, Érica. É Olha aqui, Bruno, altamente desmotivador. Eu tô achando que o Bruno tá querendo defender a musculação e a área dele. Não, calma. E eu queria perguntar isso pra vocês três. Musculação ou CrossFit? Não vale responder depende, tá? Não, eu não vou responder depende. Vou falar os Eu dois. vou te dizer tá? o seguinte. Eu acho que o CrossFit é uma atividade excelente, porque exercício, a primeira coisa a gente tem que definir. Sim. Não é atividade física. Atividade física é varrer uma casa, é atividade física. Horrível. É exercício físico. Por quê? Atividade física é algo que onde você vai mexer o seu corpo. Tem tempo de duração? Não. Tem controle de intensidade? Não. Tem técnica? Não. Exercício físico. Início, meio e fim. Método, programa, sistema. É mais profundo, entende? Então, assim, na musculação, Érica, isso também ocorre. A falta de preparação desse profissional para aquele indivíduo que começa é importantíssimo, porque você faz com que aquele indivíduo ou ele se apaixone pela atividade, ou ele tome aversão àquilo, porque é uma epicondilite, entendeu? É uma lesão, é uma dor lombar. Então, assim, a minha visão, tá? Por quê? Porque existe um preconceito do professor de musculação em relação ao CrossFit. Sim. Que eu acho uma bobeira, né? Porque as duas atividades se complementam, tá? A musculação, ela é a base para Ia falar isso agora. todo e qualquer desporto. Com certeza. Seja ele qual for, em qual finalidade for. Por quê? Ali você controla a velocidade, você controla a carga, você controla a amplitude, olha só, equilíbrio, coordenação. Então, e é uma atividade onde você consegue mais meios adaptativos para a situação do indivíduo, né? Em caso de lesão, em caso de qualquer coisa. E até o CrossFit? cardíaco. E o CrossFit? Não, mas o que ele falou não tem como contestar. A musculação é base de tudo. Só que o problema é que a gente imagina, quando a gente fala musculação, a gente já imagina um leg preso assim, já imagina os aparelhos em si. Você não imagina o exercício, entendeu? Então, hoje eu faço planilha, né, com o Diego, inclusive, e tem treino de força. O treino de força, eu faço exercício para fortalecer a musculatura. Eu não pego só a barra e jogo para cima. E todo mundo, às vezes, que nós vamos entrar nisso ainda, mas que vê na rede social, acho que é só pegar 100 quilos e subir. E aí não funciona assim. Mas eu também concordo com ele que numa turma que tem, por exemplo, 25 pessoas, todas são diferentes. Tem diferentes níveis de condicionamento e tudo. E até um princípio do treinamento desportivo chamado individualidade biológica. Sim. Entendeu? Só para aproveitar aqui que você perguntou assim, qual que é a diferença nisso? Não, na verdade, eu tinha esse ponto aqui lá na frente, mas eu tô achando ótimo que a gente já adiantou ele. Não, é porque eu queria perguntar pro Diego. O seguinte, Diego, ela fez a pergunta e eu fiquei fritando aqui, né? Porque eu não faço CrossFit. Eu sei dos desafios de um treino intenso, de um treino desafiador. E eu te pergunto, por que você não vende o exercício físico? Não. Você vende a experiência. Sim. A experiência emocional, a experiência dopaminérgica, que o cara fica pilhado. Me fala você, pela sua experiência, Hoje, o que dá o barato do CrossFit pro seu cliente? então, sobre a musculação ou CrossFit? Não, sobre o CrossFit. Sobre o CrossFit. O que acontece hoje? Quando você fala, eu vou fazer CrossFit,
Os alunos imaginam um pneu É e horrível saltar isso. na caixa. Horrível E a isso, corda? cara. Sobe na corda, Isso. desce na corda, nem- pula eu vou- caixote, isso. desce caixote. Aham. Isso, eu vou fazer corda naval. barato. Porque o CrossFit é uma movimento. Isso, eu vou ficar lá assim, eu vou subir, virar pneu, eu vou pular na caixa. Porque veio do funcional. Uhum. Mas só que o CrossFit hoje, eu não vou vender para um aluno que ele vai chegar ali, ele vai fazer 100 kg de agachamento, ele não vai fazer 100 kg de deadlift ou de terra. Eu vou conquistar o aluno com o tempo. Eu vou saber que na minha turma de 18 alunos, eu tenho a Dona Maria lá do fundo, que ela não sabe agachar. Mas quando eu vou dividir minha turma para agachar, eu vou colocar a Dona Maria com a menina novinha, que pega menos peso que todo mundo. E a Dona Maria, ela vai ter Por a que você sensação... vai colocar ela com a menina? Porque ela vai ter a sensação de fazer o exercício que a turma toda faz. Então eu não vou... Entendeu, Érica? Eu não Inclusão? vou... Isso. Eu É não... o senso de comunidade que o Isso. CrossFit... De grupo. É, de Isso. grupo que o CrossFit Agora você leva. chegou no ponto. E diferentemente do público hoje já tem... Esporte tem várias áreas. O público nosso que vai procurar o CrossFit é um público que não é adepto a dentro da musculação. Porque a musculação é individual. Você não tem uma comunidade. É solitário. Solitário. Eu tenho turmas que treinam só 18 horas. A mesma turma. Então, desde quando eu comecei no... Aí eles saem juntos, Aham. viram Resenha, um grupo, um né? grupo. Resenha, churrasco, Eu falo que eu treina Virou uma junto. tudo. Não, Massa. é final de ano, amigo choque que quebra a gente. Eu tô pra casar, misericórdia. Então, o que acontece? Forma uma comunidade. Porque dentro da minha turma eu vou ter a Dona Maria que gosta de treinar com a fulana, com a ciclana, o José que gosta de treinar nas minhas aulas. Então, o CrossFit ele acolhe, que a gente fala que é uma tribo, que são várias pessoas que se unem. Diferente da musculação, porque a musculação, se você não for marombeiro pegar muito peso, o João não vai te chamar pra revezar com ele no surfeiro. Aí eu discordo. Não, eu tô falando Entendeu? dessa... Não, mas assim, isso foi provocativo. Não, tá? não. Não, tô dizendo o seguinte, eu te induzi a isso, sabe por quê? Isso. Deixa eu te explicar. Porque o que acontece? Assim como você estava lá na faculdade, você se formou, o profissional de musculação hoje, ele é um mero instrutor. Entendeu? E foi se perdendo, Eric. Eu tô te falando aqui de uma coisa que eu vivi, né? E eu vivi vendo mestres profissionais, né? Que antes mesmo de entrar numa sala de musculação para ensinar, aí é uma coisa quase quase uma teurgia, tá? Uhum. Eu acho que eu vou usar até esse termo aqui, né? O que acontece? As pessoas não dominam aquilo que elas tentam ensinar, né? É um problema hoje até das redes sociais, É né? crônico. Porque Demais. eu não estou dizendo aqui que não tenha que fazer. Eu acho que todo mundo tem que prosperar, tem que crescer. Mas muitas vezes isso é muito raso, muito superficial. Então, o que acontece na grande maioria, principalmente com a chegada das redes, né? O meu segmento é diferente. Eu atendo o personal trainer, né? Então, eu tenho um contato mais próximo, né? Mas eu vivo isso. Então, o que acontece? Você tem instrutores ali que mal têm uma noção teórica. E uma coisa que é muito característica e conceitual da musculação é que a musculação é eminentemente prática, Isso. tá? Você tem que vivenciar os métodos, você tem que vivenciar os treinos, você tem que vivenciar os sistemas para você saber de fato como aquilo vai interagir com o indivíduo que você está passando. Você tem que ter um domínio sobre mecânica. É mecânica, gente, não é nem biomecânica, não. Entende? E aí você falou assim, porque a concepção que você tem é o seguinte, né? Uma série, descansa. Não, É isso? não, Uma série, descansa. Ou então assim, se eu não fizer um agachamento de 200 quilos, eu não sou maromba. mas às vezes é igual você partiu. Hoje o que eu vejo, hoje eu atendo de personal, tenho meus alunos, eu aplico todos os métodos. Eu não vou chegar com o meu aluno que tem um mês, está começando comigo, eu já vou colocar ele para agachar no agachamento livre com barra. Por quê? Eu vivenciei isso. Desde que ele tenha coordenação, Desde que eu ele entrei em pode coordenação. perfeitamente. Isso. Mas o que acontece hoje? Hoje eu formei em educação física, eu saí da faculdade. Só fiz a faculdade. A faculdade me ensina o básico do básico. Exatamente. Não é porque eu formei em educação física, eu sou bacharelado, eu vou entrar dentro da academia como personal. Eu acho assim, eu tenho que vivenciar aquilo.
Porque eu tenho que saber onde que vai. Meu aluno chegou ali, eu tenho condromalácia patelar. Aí eu não posso agachar. Você pode. Vamos aqui fazendo essa progressão. Isso. Eu tenho a limitação no ombro, eu não posso fazer tal exercício. Pô, você Que pode. limitação é essa? Pô, tem gente falando, Por que não posso essa limitação? Isso. Então, Érica, o que que eu penso? Eu penso que esse profissional hoje, ele tem que ir muito além do professor de educação física, sabe? Pra se destacar. Não para se destacar, porque aquele indivíduo, você vai falar, tá com doendo, vai para fisioterapia. Isso. Cara, o cara tá procurando exercício físico. Você tem ali um dom, você tem ali uma oportunidade de uma certa forma transformar a vida daquele indivíduo, agregar qualidade de vida no dia a dia dele. Então, eu vou aproveitar essa frase sua pra falar uma coisa, pra perguntar uma coisa pra vocês, assim. O Nietzsche, ele fala o seguinte, que quando você tem um porquê na sua vida, você aguenta qualquer como. E hoje a gente vê essa palavra propósito muito banalizada nas redes sociais, né? Tudo é um propósito. Ter um objetivo é diferente de ter um propósito. A gente tem um objetivo de fazer um podcast aqui hoje, mas isso não é um propósito, né? Então, assim, acho que diferenciar essas coisas é importante. E isso vale para qualquer âmbito da sua vida, né? Se você, por exemplo, tem uma empresa, se você tem um objetivo claro, a chance de você alcançar é muito maior. Se você tem um objetivo financeiro, né? Eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um apartamento, fica muito mais fácil você concluir, né? Você chegar quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo a se alcançar. Se esse objetivo torna-se um propósito de vida, melhor ainda. Eu, por exemplo, na atividade física, eu percebo que isso tudo começou na minha vida com o Vitor, né? Com a influência dele, nessa parte financeira. Porque quando a gente começou a namorar, ele era do mundo do financeiro e ele começou a falar muito isso comigo, né? Ele falava assim, poxa, mas você tem um salário bacana desse, você não poupa R$1 do seu salário? Tipo, né? O que você quer fazer o ano que vem? Você não tem nenhuma meta, você não tem nenhum objetivo, você não tem nenhum propósito de vida. E eu pensei, poxa, não. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, na atividade física, isso é uma das coisas que me ajuda, pelo fato de não gostar, né? De não ser uma adepta ao mundo fitness. Então, por exemplo, eu hoje... É ótimo ouvir isso. Mas hoje eu quero envelhecer com saúde. Eu não quero ser maromba, eu não quero trincar o abdômen, eu quero envelhecer, porque eu fico vendo, por exemplo, os meus pais que trabalharam muito a vida inteira e a condição física deles hoje, aos 70 e poucos anos, tá muito ruim. Sabe, eles estão muito debilitados, a minha mãe já colocou uma prótese de quadril, então vivenciando, presenciando, né, a experiência de vida deles, eu vejo que, poxa, eu posso fortalecer minha coluna para eu não chegar com as dores que a minha mãe está sentindo hoje, com as coisas que meu pai está enfrentando. Então, assim, eu quero envelhecer bem. Quando eu passei a colocar isso como um propósito, como né, de vida, eu passei a levar o exercício um pouco mais a sério. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, vocês, né, enquanto coach, porque tem muito, essa palavra do coach do CrossFit, né, a gente traz um pouco do coach, do motivacional mesmo, e vocês têm, a gente percebe que os três têm muito essa característica de, vocês acreditam que se a pessoa tem um motivo, tem um objetivo, tem um propósito, é mais fácil com que elas, sabe, tenham adesão à atividade física? Então, Érica, escutando o que você falou sobre saúde, é esse aluno que eu quero, que eu preciso, que eu gosto, vou falar assim. Nunca procurei ter uma atleta que se formasse e tal. Eu gostei sempre desse passo a passo. Eu sempre falo que tem uma escadinha. Então, com certeza, esse porquê é importante. Então, nessa escadinha, você subiu um degrau. Não quer dizer que você já passa para o outro. Você tem que andar naquele degrauzinho para subir, não é? Então, esse porquê, eu acho que é a coisa mais importante que existe. Só que tem que ser um porquê para mim, não para o aluno. Não adianta eu esperar do aluno ter esse porquê, porque talvez isso passe rápido. E para mim não vai passar. Como eu disse algumas vezes, falo de novo, eu coloco muito coração no que eu faço. Eu sou muito sentimento. Eu nunca fui muito técnica. Ao contrário do Bruno, eu sempre tive dificuldade de decorar, né, Bruno? Ela não me conhece Não. na sala. Gente, eu nunca tive facilidade em decorar muita coisa, em estudar. Falar a verdade, sou bem preguiçosa nessa parte. Mas eu sempre ganhei aluno por acolher o aluno. É muito de sentimento mesmo. Tanto é que eu falei que depois que eu conheci o Diego,
isso aflorou mais ainda, porque ele é muito inteligente. Você é inteligente, tá, amigo? Ah, Mas ele é muito coração também. Então, eu tenho esse objetivo e tenho esse porquê. Ninguém vai mudar a minha cabeça nisso, porque pra mim isso é muito importante. Essa questão que você falou da saúde aí, hoje a gente, dentro do CrossFit, na mentalidade que a gente tem hoje, a gente quer que o aluno pegue algo em cima do guarda-roupa, consiga subir na cadeira, se equilibrar, pegar, abaixar pra pegar alguma coisa que caiu no chão. Então, a maioria dos alunos procuram nós por indicação médica, porque o meu médico mandou fazer uma atividade física, eu tenho que movimentar. Mas vai depender da forma que você vai acolher o aluno. Porque tem aluno que vai ter a obrigação de ir ali 1, 2 vezes na semana, para ele tá tranquilo. Mas a partir do momento que você começa a vender a evolução para o aluno quer continuar. Aí vem o porquê, porque esse ano teve um aluno que começou comigo só por atividade física. Mas na segunda aula de personal, ela virou para mim e falou: eu treino para mim não usar fraldão. Quando ela falou isso para mim, eu falei: não, ela vem por obrigação. E nisso a gente fui vendo a dificuldade dela e fui trabalhando aquilo. Hoje ela tem 6 meses. E eu chego perto dela e vendo a evolução. Eu falo: você lembra? Você começou, você não fazia um agachamento livre. Você não fazia um afundo. Você não tinha um equilíbrio para fazer o afundo. E nisso eu fui o quê? Conquistando. Você comemorando com ela as pequenas vitórias dela. Isso. O que faz você ganhar um aluno hoje não é você falar com o aluno, faz tantos para mim. É você mostrar para ele coisa que ele não vê no dia a dia. Por quê? O aluno todo dia tá ali com você. Olha, Diego, eu consegui subir uma escada e meu Isso. joelho não doeu. Isso, é o legal. Então, você falar com um aluno, nossa, você reparou? Gente, personal, a gente fala que repara muito e comenta muito. Então, um aluno chegou ali desanimado, você fala: nossa, bonito, você cortou o cabelo. Você tá assim hoje. Mas não é só isso. Você tem que mostrar para ele o quanto que ele evoluiu com você. Por quê? Se ele não sentiu evolução, não melhorou, ele não vai continuar. Mas se você vender um produto, você lembra 3 meses atrás, você não tinha um equilíbrio para fazer um afundo. Olha que legal, Diego. Eu falei lá no início, você não vende exercício físico. Não. Você vende experiência. Isso. Por quê? Às vezes a gente não tem a real percepção do valor daquilo. Por quê? Porque essa senhora que estava fazendo 2 vezes por semana por obrigação, você mexeu numa estrutura emocional dela muito maior do que a preocupação dela com o fraldão. Sim. Essas pequenas vitórias criaram na mente dela e no emocional dela que ela pode mais. Nisso você tirou uma barreira de limitação dela muito grande. Então, quando eu costumo dizer que você agrega valor ao indivíduo. Então, quando eu digo que a gente não vende exercício físico, é essa conexão que você cria com o seu cliente. Isso é muito importante, Érico. Por quê? Porque quando você recebe alguém, para você que está nos assistindo aí, né? Eu acho importante a gente deixar isso claro, porque é para vocês esse conteúdo, né? Quando vocês forem fazer atividade física, não, exercício físico, tá? Tenham em mente aquilo que vocês conseguem fazer. Não se preocupem com performance. A Maria citou um exemplo, eu adorei. Porque eu, quando comecei, eu tinha na minha mente que todo mundo tinha que ser espartano. Fazer o arroz. Não. Tem que o quê? Era militar mesmo, irmão. Você vai se lascar, cara. Eu vou tirar até sua última gota de sangue. Eu tinha o seguinte lema pra mim. Eu uso ainda pra me treinar hoje. Sangue, gordura e suor. Você vai deixar tudo aqui. Não. E aí, o que a vida veio me mostrando? Eu acho que até é algo divino, né? A gente vai amadurecendo. Pequenas transformações. Aí, imagina, você pega um cara tarado por performance. Você tá querendo gerar performance em todo mundo. Né? Aí chega um indivíduo com você com 50 anos, pressão alta, seus exames alterados, né? Glicose, colesterol, tudo alterado. Uma bomba relógio ali. Aí esse cara, ele tem alguns problemas ortopédicos, né? Anatômicos, às vezes tem uma cifose. Cara, como é que você vai exigir desse cara? Sedentário.
Aí esse cara tá com problema pessoal, na família, a energia desse cara tá mais baixa ainda. Aí eu vou chegar e vou exigir performance desse cara onde? Eu preciso fazer o quê? Acolhê-lo ali. Não, cara, acolhê-lo. Você tem que Usar a formar palavra. antes de Não. performar, na verdade. Eu preciso entender esse indivíduo, cara. Como que eu acesso ele? Cara, se eu conseguir te acessar, eu tiro tudo de você. Uhum. Isso. Tudo. Ó, eu ouvi o Paulo Musi. Eu gosto demais do Paulo Musi. Eu sou fã dele. Referência. Sou fã dele. Ele falou o seguinte, que aprofundando, né, já que nós estamos falando de propósito, e é muito disso que o Bruno está falando agora. Ele falou o seguinte, que o indivíduo, ele quer identidade, ele precisa de ter uma identidade e um propósito. E que uma ação, ela tem que ter uma função e uma recorrência, que também é fundamental. Então, quando a gente fala de alimentação e exercício físico, na maioria dos casos, existe não tem coerência entre essas 4 coisas, né? Que é a identidade, o propósito, a função e a recorrência. Por exemplo, uma lutadora de boxe que tem o propósito de ganhar todas as lutas, etc e tal, e quer comer 1 quilo de macarrão no domingo, ele ainda usou esse exemplo. Ela precisa de lembrar o tempo inteiro qual que é o propósito dela. Ela precisa de trazer isso à tona. Uma mulher que é muito disciplinada com o exercício físico, mas o marido, às vezes, vive chamando ela para tomar um vinho e ela deixa de tomar o vinho porque ela é disciplinada, porque ela está preocupada com a atividade física, ela precisa de lembrar de uma função, da função que está ligada à ação, né? Então, se você for parar para analisar, isso é muito profundo. E aí ele fala o seguinte, que a gente precisa de resgatar quem a gente é, quem somos nós, o que a gente quer, o que a gente precisa de fazer, por que eu estou fazendo isso, né? Buscar o porquê das coisas. Então, assim, e aí, né, trazendo essa coisa da repetição e da consistência, o que mais a gente vê são pessoas que começam muito empolgadas. Eu conheço casos, por exemplo, assim, de gente que fala assim, não, eu vou fazer musculação, eu vou fazer uma vez por semana uma aula de crossfit, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daí a 3 meses a pessoa já não está fazendo nada. Ela já não conseguiu dar continuidade. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, essa questão da consistência, da repetição, da recorrência, a gente consegue desenvolver isso? A gente consegue estimular isso de uma maneira que a gente, né, persista? Porque eu sei o quanto é difícil. Você gosta de chocolate? Eu amo chocolate. Por que você come chocolate? Porque me dá uma sensação de prazer, de deliciar. Pra você ter uma ideia, quando eu como chocolate, eu fecho os olhos pra eu usar só o paladar, assim, sabe? Pra eu desligar os outros sentidos e usar só Entendi. o paladar. Você falou que não gosta de atividade física. Não gosto. De exercício físico, Érica, Exercício físico. né? Você não gosta. Não. Mas você suporta a Maria 3 vezes por semana. Fechou? Queria mais. Fechou? Fechou. Tá. Então, por mais que você não goste, que você teme dizer, por que você faz o treino todo? Será que só porque ela enche o seu saco? Você é de eu sei que eu maior. preciso. Você é de maior. Eu sei que eu preciso. Não, tá, tudo bem. Você pararia esse treino. Pararia facilmente. Eu tento desmarcar com ela quase toda semana, pelo menos uma vezinha. O que acontece inconsciente que você ainda não identificou é que ela te desperta esse prazer. Prazer? É essa dopamina. Minha companhia. Quando eu penso na sensação que eu vou sentir pós-treino... Opa, parou. Aí. Você sente alguma coisa pós-treino, Érica? Sinto. E o que você sente? Conta pra gente aí. Sabe por quê? Porque quem tá em casa vai entender a função do exercício físico na vida dele. Não, no meu trabalho, eu termino de treinar, eu tomo um banho, eu sento pra trabalhar, eu sou um monstro produzindo. Eu viro Sério? um monstro. A minha produtividade vai lá no céu. A minha criatividade... Sua produtividade vai lá em cima. E quando que... Assim, agora eu tô perguntando por quê? Porque é pra a galera entender... Lógico que isso é diferente, tá? O time das pessoas. Tem gente que sente imediato após. E isso tem muito relação com o nível de atividade, de intensidade e a frequência semanal, ok? Hábitos alimentares também, tá? Outras variáveis, mas o mais importante é isso. Né? Você citou a questão da constância. O que exatamente e quando que você começa a ter essa sensação de bem-estar e alta produtividade? Depois que eu tomo banho, normalmente. Às vezes, assim... Quantos minutos após a atividade física? Talvez 1 hora no máximo. Pô, Maria, você é foda, hein? Porque na hora do pós, assim, eu tô eufórica. Aí é aquele momento, por exemplo, que se a minha cozinha estiver desarrumada, com umas vasilhas na pia, eu vou lá e
E aí, aquele detalhe, furacão. em outras atividades você performa. É, Isso? exato, Fechou? exato. Então eu vou responder a sua pergunta. Ah. O que leva a pessoa à consistência? O que você devolve para ela em termos de bem-estar. Faz sentido. Então, quando eu disse para o Diego, só para concluir aqui o raciocínio para eu não perder, quando eu disse para o Diego a questão de acessar o indivíduo, é como ele vai te dar esse acesso para que você consiga, de forma muito efetiva, gerar esse bem-estar. Vou te dar um exemplo aqui, rapidinho aqui, tá? O indivíduo chega 6 horas da manhã para treinar. A maioria das pessoas acha que esse cara é louco, né? Vai treinar 6 horas da manhã. Mas é um cara que trabalha o dia inteiro, que Não tem tem muitas outro horário. responsabilidades, enfim. E aí esse cara chega com dor lombar. Você acha que você passar uma série para ele toda, uma série gigante, um treino de crossfit, Não. você vai conseguir gerar esse bem-estar nesse cara? Não vai, porque ele já chega com dor. Então, acessa esse cara, vê qual o motivo, tenta solucionar isso. Solucionou isso? Passo 2. Eu vou citar um caso que aconteceu essa semana com um cliente que, teoricamente, ele ia treinar na perna. E aí ele chegou lá com dor lombar. E eu tava fazendo os atendimentos em dupla e tal. E eu fiquei a aula inteira alongando, fazendo manobras técnicas com ele para aliviar a dor lombar. E ele falou, ainda tá pegando um pouquinho, enquanto não sarou tudo, enquanto ele não parou de sentir dor. Esse cara não treinou no dia? Não treinou. Mas ele voltou melhor para casa? Voltou. Missão cumprida. Mas Isso faz com que ele volte, né? Na semana Ô, seguinte. Érica. Ok. Eu vi. Obrigada. Mas isso também acontece igual, partindo para essa parte. Você é personal no CrossFit, tem alunos que vão ter uma liberdade. Tem aluno que chega para mim, Diego, hoje eu não consigo render. Eu falo, vão mais leve. Faz o que você pode. Faz o que você pode. Tem gente que vai chegar um dia, eu tô estressado. Nossa, você veio no lugar certo. Vamos bater um papo. Nesse bater o Olha papo... que postura que você teve, Diego. Nesse bater um papo, ele vai desabafar, às vezes, do pessoal, o que aconteceu. Você, querendo ou não, vai fazer que ele se movimente, faz 3, 4 exercícios. Ele vai voltar para casa mais leve. Porque em vez de ele virar para mim, se eu não vou treinar hoje não, eu pergunto, por quê? Eu tô com isso, isso, isso. Vamos lá bater um papo? Eu tô aqui te esperando. Vem, Eu costumo brincar que é melhor feito do que perfeito. isso. É. Fala, vem, Essa frase é ótima. fala, vem, vamos deitar aqui, vou liberar a dor que você tá sentindo, vou te alongar. Não alongou, não melhorou. Vamos ali na extensora. Você vai batendo um papo com o aluno, ele vai aliviando aquele estresse. Porque ele não tá cansado que ele vai treinar. Pode ter sido do dia anterior, da rotina anterior. E nisso, ele vai se soltando. Nele soltar, ele vai voltar para casa o quê? Mais disposto. Ele chega no outro dia, e aí, como é que você tá, menino? Onde foi bom demais, produzi. E a dor? Sumiu. Essa semana aconteceu, tem um aluno que vai fazer um TAF. Vai repetir um TAF. O que é um TAF? TAF para... Agora não é agente, Agente. é policial penal agora. É. Ah, então é uma prova de exercício, de exercício. físico. Isso. Ele vai repetir porque aconteceu o quê? Entrou na justiça e mandaram repetir, porque as pessoas que aplicaram foram as mesmas que acompanharam o aluno. Ele chegou para mim na segunda-feira, dentro da academia. Eu tô sentindo uma dor no ombro, só com pensamento negativo. Vamos treinar? Você virou a chavinha dele? Isso, falei, vamos treinar? Eu virei a chave dele no dia seguinte. Por quê? Vamos simular seu TAF amanhã. Sério, sim, vão lá pro cross comigo. Eu sabia como que ele tava, eu sabia que era um estresse psicológico. Ele Olha, foi pro que cross. bom, que bom. Ele foi pro cross, fez a barra fixa, fez o salto. Só pegando esse gancho rapidinho aí, é que você falou assim, ele tava negativo e tal, e um pouquinho que a gente conversou aqui, eu percebi que você e Maria são bem energéticos, né? São bem motivadores e tal. O que drena a sua energia? Eu vou explicar o porquê disso tudo, tá? Que drena. Você fala assim, nossa, eu dei aula pra fulano, ciclano, e eu tô esgotada. Eu acho que é desânimo por... Acho que é preguiça. Negatividade da pessoa É, ou a não. preguiça dela? Não é preguiça de eu saber que a pessoa consegue fazer mais Mas aí alguma você coisa. insiste e aquilo te suga a Não, energia? não me suga Não, insistir. pois é, eu tô perguntando o seguinte, o que drena a sua energia? Que te cansa? Você fala assim, não, eu cansei mais do que...
O normal. O normal são 6 horas da tarde hoje e eu tô com metade do nível de energia que eu estaria normalmente. Vou ser sincera, dá menos aula do que eu dou normalmente. Então, Eu ficar parada me cansa. né? Entendi. Nada de... Deus é mais. né? Mas ela sabe que é verdade. Nada de dar muitas aulas, porque eu não treino de manhã. Não sou a pessoa que treina 6 horas da manhã. Eu treino, tipo, 11 horas, meio-dia. Uhum. Eu preciso ir dar aula, pegar a energia de todo mundo. E se for negativa, eu transformo ela em positiva, né? Ó. Pra eu conseguir dar aula. Então, eu Entendi. sou movida à energia de outras pessoas. Entendi. Eu creio que seja isso. E eu posso dar, Entendi. tipo, 10 aulas no dia. Eu reclamo dos meus treinos, assim, que é o normal, que eu acho que já é o ritual da gente reclamar, né? Acho que já é normal. Mas fazendo, me cansa, domingo me cansa. Eu não gosto de Meu domingo. Deus. E você, o que rouba sua energia, Diego? Eu tenho uma frase: se desafie sempre. Eu Entendi. carrego isso pra mim. O que me suga no aluno é quando ele chega e fala assim: eu não consigo. Verdade. Porque eu não consigo, eu falo que é uma palavra muito pesada. Você nem tentou? Ou ele já chegou, não, hoje eu não quero fazer nada. Ele já chega assim, você tá na expectativa, eu saio de casa, hoje o aluno vai fazer isso, isso e isso. Aí o aluno chega, não, tô cansado, tô desanimado. E você tenta. Aí ele vira, eu não consigo. Eu falei, não, peraí, vamos tentar. Eu não consigo, vamos tentar. Porque a pessoa já chega negativa. Ela já quer te pôr pra baixo. E você insiste. E ela tá batelando. Eu não consigo, eu não consigo. E você Vamos não tentar. consegue extrair o melhor dela. Isso, porque a pessoa Isso te acaba te frustra? cansando. Não me frustra. Mas te consome energia. Consome energia. E E aí te cansa. cansa de ficar insistindo. Por quê? Às vezes a pessoa, ela quer tentar. Ou às vezes a pessoa, é igual hoje, eu não gosto, voltando, eu não gosto de musculação, eu não gosto de cross, eu venho por obrigação. Ou você veio fazer o que aqui então? Mas- Fazer raiva em alguém? Mas o... Você ficou É, diversas vezes você ficou com diversas vontade de falar isso, né? Volta Não, pra mas- casa então, vai dormir. Por quê? Velho, você saiu de casa, você colocou um tênis, igual a mulher, comprou todo aquele look. Chega Novo. lá, você tá vendo que o aluno dá pra melhorar. Vamos tentar? Eu não consigo. Aí mas- sabe o que acontece às vezes? A exclusão. Porque a pessoa vai batelando, você vai batelando, ela começa a te vencer por onde? Pelo cansaço. É aquela pessoa que você vê descendo lá. Essa exclusão Nó. que o aluno vai embora? Não, Ele te eu exclui da deixo vida ele, dele. eu tipo deixo isso. ele fazer o que ele Isso. quer. Por quê? Eu vou insistindo. Até ele abrir uma brecha pra quê? Que aí eu vou de voadeira. Falo Isso. com ele a verdade. Falo, Vai de voadora eu vou nos... de voadeira. Eu falo assim, Isso. agora você abriu a caixinha do foda-se. Mas- Vamos conversar aqui. Esse aluno aí, eu creio que tem alunos e alunos, mas esse aluno do não consigo, de não faço, é o aluno que faz a gente No ser seu mais caso, que é foda. o que te motiva. É a Érica. Que é o te... Nossa. Minha aluna de 15 minutos, que hoje faz o Nós treino temos de um uma exemplo hora. clássico aqui, né? De 15 minutos para 3 vezes por semana. E a aula inteira. Segundo aí, né? Segundo as As más especulações aí diz que querendo vai passar pra aumentar, tá? É, línguas. É, Não, Vitor, mas- fofoqueiro. mas, Por que mas que o eu- Diego tá falando que isso cansa e tal. Mas, gente, vendo ele, eu vejo ele de fora. Ele pode até cansar, mas cansar pra ele não é desistir. Porque eu sou a aluna dele, eu também treino. Eu dou aula, mas eu treino. E eu já falei com ele várias vezes que eu não conseguia fazer. Eu tenho ligamento de joelho rompido. E eu, por mais que eu insistisse com outras pessoas, eu falava, eu não consigo entrar debaixo dessa barra. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. Pra quem não sabe o que é butterfly, é como se fosse a barra fixa, só que não é tão fixa. A gente faz um movimento no CrossFit que chama pull-up, né? Que a gente usa o impulso pra subir na barra. Uhum, E eu, uma vez, fui fazer e aí meu joelho deslocou. Porque eu preciso fazer um chute pra eu subir. uhum. E eu falei com o Diego, quando cheguei lá, eu não consigo. E eu sou a aluna que ele podia ter desanimado e ele não desanimou. E hoje eu faço. E o ginástico é o meu preferido. Eu faço LPO com ele também. E eu não consigo. E hoje eu faço. Então, por mais que ele fale que desgasta ele, mas ele pode ficar cansado. Mas desistir eu desconheço. Ô, gente, é a velha história. Onde está a nossa maior força, está a nossa maior fraqueza. É. Bom, Ué, fato. Tem uma coisa que eu queria falar um pouco, assim, acho que talvez pode até fugir um pouco, mas
a maioria das nossas alunas hoje no CrossFit, né? No CrossFit é 90% mulher. 90%. E é uma TPM coletiva, assim, direto. Então. E aí, eu tinha muito, assim, das meninas faltarem de treino, porque elas são casadas, têm filho, e tem isso, e tem aquilo. E eu não vivo isso. De ter filho, de preocupar com uma casa, essas coisas, não vivo isso. E aí eu tentava viver essa realidade para me saber o que eu ia fazer. Então, eu comecei a mostrar para elas que elas viviam o dia inteiro para todo mundo. E quando elas estavam treinando comigo, elas viviam 1 hora para elas. E eu sempre falei com elas, vocês têm que se cansar tanto aqui que vocês têm que esquecer lá de fora. Enquanto vocês estiverem pensando nos problemas de fora, vocês não estão treinando direito. E aí elas, mas eu tô cansada. Aí, tipo assim, só que elas olham para mim, eu sou mulher, então se eu sempre tentei mostrar para elas que se eu conseguia fazer algo, que elas também conseguiam. Apesar de eu não vivenciar o dia a dia delas. E isso foi ficando legal, porque a gente conseguiu se unir mais. Independente de qualquer coisa, de criação, da forma que faz isso ou aquilo, a gente tem, primeiro, que a gente é mulher, então a gente tem meio que essa afinidade. Tem dia que eu também tô de mau humor, né? Tô chateada. Mas eu tento fazer o máximo para eu não passar isso para elas e para mostrar para elas que o momento que elas estão ali, elas têm que fazer por elas. Mas fazendo por elas, elas vão conseguir chegar em casa e carregar o filho e fazer uma atividade, talvez, que elas façam com melhor qualidade. Então, o fato de ser mulher, eu acho que é uma coisa que, para mim, foi muito legal. Que fez a diferença para mim. Principalmente por questão de dar aula em casa. Para mim foi muito massa. O Vitor sempre fala isso. Mulher escuta mulher. Mulher não escuta homem, velho. Essa que é a verdade. Verdade. É fato. É fato. Bom, eu queria entrar num assunto agora, que é a questão das redes sociais, né? A relação das redes sociais, das pessoas hoje em dia. E padrões de beleza, né? Porque nós somos uma sociedade que está em constante transição. Se a gente for pegar o padrão de beleza da época da Idade Média, né? As mulheres que eram mais gordinhas, isso era sinônimo de fertilidade, né? Que era uma coisa muito legal. Depois veio o Renascimento, e aí a mulher passou a ter um pouco mais de curva, né? Pelos artistas, quando elas eram pintadas, aquele negócio todo. E a gente sabe o tanto que isso tudo influencia nossa cultura, nossa sociedade. E aí depois veio a década de 70, né? Que veio aquelas super magras, as magrinhas, né? E hoje a gente sabe que existe um olhar para essa questão do padrão de beleza que é principalmente a brasileira, né? Que é a mulher gostosa, é a cintura fina, é a bunda grande, a perna torneada, a bunda firme. Verdade, eu não falei do padrão de beleza feminino, masculino, né? A gente fala da mulher e não fala do homem. Você vai falar do padrão de beleza do homem. Mas pode concluir. Então, e aí, e a gente sabe que hoje, por exemplo, rede social influencia a pessoa tanto pro bem quanto pro mal, né? Tem pessoas que veem, às vezes, uma mulher bonita fazendo atividade física, e elas veem isso como um incentivo, o que é muito legal, mas tem outras também que adoecem por não conseguir atingir esse padrão de beleza. É como se visse aquilo muito distante, né? Assim, exatamente, como algo inatingível. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês veem hoje, né? As pessoas, o celular virou uma extensão do nosso corpo, isso é fato. É raro hoje em dia você ver uma pessoa que, né, fica pouco no celular, que tem pouco uso de rede social. Então, é inevitável que isso aconteça, mas como que vocês veem a influência disso hoje na vida das pessoas? Principalmente porque vocês estão em constante contato com as pessoas que fazem a atividade física, né? As damas primeiro. Então, é como você falou, tem a parte positiva, tem a parte negativa. Às vezes, uma imagem e uma foto num ângulo bom pode causar uma boa ou uma má impressão. Mas, assim, eu não sou padrão, né, assim, digamos, de beleza hoje. As mulheres, assim, a maioria, mesmo treinando CrossFit, não quer... fala desse jeito, nossa, seu braço é bonito, você é forte. Então, mas eu não queria ficar assim, não. Sabe? Então, assim, Maria, eu acho legal, mas não é pra mim. Mas em momento nenhum, pra mim, eu queria seguir um padrão.
Então, para mim, uma rede social, uma foto, não vai fazer diferença, porque eu procuro, no meu caso, tá? Mais performance do que padrão de beleza. Mas eu tenho alunas que chegam para mim com a foto e falam, eu quero ficar assim, desse jeito. E Maria, vou te E falar é- uma coisa. Essas alunas suas são mentirosas, tá? Todas, sem exceção. mas, Podem ficar com raiva de mim, não tem problema. mas tem as meninas. Todas querem estética. Fato. E Fato. veio a geração lag, né? Esqueceu de falar, porque... Eu adoro leg, Isso. pô. Não, eu tô falando devido ao quê? Eu brinco hoje com o pessoal que eu sou da época que a academia, a mulher morria de vergonha de tirar a blusa. Hoje o cara que inventou a leg, depois colocou o cos alto, ele merece um prêmio Nobel da Saúde todo ano. Por quê? A pessoa chega na porta da academia, independente do físico. Eu tô usando a leg, não tá aparecendo a Aí barriga. você descobre que tem pessoas com autoestima muito melhor do que a Isso. nossa. Isso que acontece, porque as pessoas se cobram um padrão de beleza e esquecem de gostar dela. Você tem que gostar do seu corpo aqui. Se você é redonda, você vai conseguir moldar. Você não vai querer olhar uma mulher lá que vende um desinchar, uma coisa, não quer ficar daquele corpo tomando desinchar. Você não vai ficar. Mas eu Você não- tem que mas eu não passar a posso. gostar de você. Você tem que passar a cuidar de você. Você tem que passar a mudar a sua mente. Olha, isso tudo a gente tem que fazer, mas o que Isso. acontece, Diego? A gente não pode ser hipócrita, tá? Se as pessoas tivessem essa consciência, não se vendia essas coisas, Não. tá? Não se vendia programa de 30 dias, não se vendia cinta, tá? Então, não, a gente tem que falar, Não, é pô. verdade, tem que falar, é tem que verdade, parar verdade. com resenha, com mentira, né? Todo mundo quer estética, cara, mas a pessoa Uhum. quer estética e quer comer torresmo, velho. Mas aí Para. As pessoas têm que entender o que assim, eu vejo, tá? A Erika tá falando de rede social. A rede social, ela vende uma imagem que não existe de verdade, tá? Ou as pessoas que têm aquela imagem que são de verdade, as pessoas não veem o sacrifício, tá? Não veem a dedicação que aquele indivíduo faz para ter aquilo. Se tem uma coisa que é assim, extremamente frustrante, é que físico não se compra, Mas aí vem os programas de 30 dias. tá? Não, A pessoa não. cara, não, assim, Porque a pessoa que faz o programa de eu 30 já falei, dias. isso é mentira, isso é balela. Isso, tá? o que acontece é isso. Por O quê? que acontece? Você não vai entrar num programa Não. para você ter shape. Você vai entrar num estilo Isso. de vida. Isso mesmo. Você vai entrar num hábito. São hábitos saudáveis, é uma somatória de hábitos. Então, o que acontece? A mulherada fala, ai não, eu não quero ter esse corpo. Ai, Bruno, deixa eu te falar. A gente podia não treinar braço, porque Eu pego meu massa braço muscular muito fácil. engrossa muito rápido. Minha filha, você pode morrer de pegar peso, que Não seu vai. braço não vai engrossar. Tem o hormônio. Demônio. Mas seu braço já tá grosso, só que e não aí, é massa aí é o muscular. seguinte, chega pra você e fala assim, tá? Aí é um problema da rede social. Isso. Eu abro o Instagram, aí eu vejo lá. Nossa, que shape foda, cara. Ah, mas aí eu já começo a buscar algo pra eu criticar, massa. né? Aquela coisa que eu te falei, espelho, Isso. né? Aí beleza. Por quê? Porque eu tô cheio dos meus BOs, né? E eu não dou conta. Aí eu olho, pô, não sei o que e tal. Nossa, mas eu queria um shape desse. Né? Fechou? Beleza. E aí, eu quero esse shape pra ontem. Nossa, é Mas verdade. aí que entra o programa. Porque o pessoal vai vender Não, a eu imagem sei, do corpo dele. Vende pra caramba. Isso, Inclusive, eu tô a precisando rede social- aprender aqui com a Erika Isso, e com o não, Vitor, né? Pra eu demais. poder Tava conversando com fazer ela uma ali fora. grana, tá? E você aí que tá curtindo aí, senta o dedo nessa parada aí, se inscreve nesse canal, tá? Então, o que acontece? Isso é feito de uma forma que o resultado disso não é bom, É frustrante. porque gera frustração na Isso que pessoa. acontece. Então, quando aí eu tô vendo, Érica, o meu papel quando eu posto algo, né? A gente estava conversando uma certa vez e ela falou um negócio que me impactou muito. E aqui, sério, mas é assim, eu fiquei fritando aquilo dias. Falei, que negócio foda que ela falou, cara. Ela falou assim comigo assim,
Bruno, esse papo de postar o que você vive não funciona. Velho, meu mundo caiu. Caiu. Porque se você abrir meu Instagram... Nossa. Seu Instagram. Meu Instagram... Mano, no Instagram... só tem meus treinos lá, cara. Você vende o que você vive. Entende? Mas aí é que tá, cara. Eu não fiz com uma pegada comercial. Eu fiz que é a sua realidade. com a intenção do que é feito a rede social. Olha aqui, você rachou minha caixa preta. Mas Aí eu falei assim, cara, eu fiz porque a rede social, a princípio, ela foi feita para você... Postar seu dia a dia. Seu dia a dia, entende? Né? E aí eu comecei a fritar assim, pô, eu tô postando aqui, mas isso... E aí, de repente, outros caras começavam a postar outras coisas assim, e o negócio bombava, mas o cara não tinha nada daquilo. Mas isso que acontece. Entende? É a coerência ética. O Cortella, que fala muito de ética, ele fala sobre isso, né? Viver o que você está vendendo nas redes sociais, o que você está mostrando nas redes sociais. Só que, ao mesmo tempo, Érica, eu tenho uma responsabilidade. Isso. Não tô falando de ética agora. Claro. Sabe por quê? Porque eu posto um stories, inclusive tem muito tempo que eu não posto, né? Eu posto um stories, aí o cara vai falar assim, pô, mas deu só 20 visualizações. Cara, são 20 pessoas que você pode ter influenciado. Você mudou a vida de 20 pessoas ali. Entende? São 20 pessoas que você pode, o cara pode ter... Pro bem ou pro mal? Nossa, eu vou treinar 2023. Agora, principalmente agora, né? Não. No 2023, eu vou arregaçar, meu irmão. Eu vou treinar pra caramba. Vou ficar maior que o Paulo Musi. Paulo Musi zerou o jogo, né, velho? Ela falou do Zerou Paulo Musi a aí. Eu falei, o cara é bonito. Inteligente. Cara, inteligente. Romântico. Bem sucedido. Não, o cara, no profissional, Romântico. ele zerou o game. Romântico. O cara é um Shed. Nossa, Ele é um galã. perfeito cavalheiro. Que isso, cara? Ele tem bafo. Só pode ter Aqui, alguma coisa. lógico. E só voltando a essa questão do padrão de beleza, eu fiz propositalmente, esperei vocês comentarem a respeito de padrão de beleza, mas a gente também percebe que nas redes sociais a gente se conecta com as pessoas, às vezes não somente pela beleza física. E tem muito disso que vocês estão falando, assim, porque a beleza, ela também, ela é educação, né? Quando você é educado no sentido de compartilhar o seu conhecimento, né? A inteligência, ela é sedutora nas redes sociais. Sim. Então, a gente acaba, às vezes, se conectando com uma pessoa pelo que ela tá falando, pelo jeitinho dela, aquele negócio todo, e às vezes ela nem é tão bonita assim. Então, é muito o caso, sabe aquele cara quando você conhece? O cara fica interessado em você, mas você bate o olho e fala assim, não me agradou não, a primeira impressão, né? Que é fato, ela existe, é real. E aí, o cara... Ele chega e o papo dele é bom, e o cara é inteligente, e o cara fala coisas mas aí que... é valor, né, não? Não, mas não, a minha pergunta é o seguinte, então, concluindo esse negócio de padrão de beleza, a beleza, ela é subjetiva? Não é. É isso que eu queria ouvir. Não é. Eu quero ouvir de vocês isso. Sem hipocrisia, tá? Sem hipocrisia. A beleza não é subjetiva. Ok. Porque uma coisa que acontece, que é um fenômeno hoje nas redes sociais, é vender que gordinho é bom. Não é bom, gente. Não. Obesidade é doença. Mas é verdade. Para mesmo. com isso. Eu tava falando, acho que eu falei com a Maria. É só por estética. Não é por estética, é por questão de saúde. Saúde. Nós temos aí referenciais no Colégio Americano de Saúde e Medicina, tá? Que deixa muito claro quais são os referenciais, né? Para a pessoa ser saudável. Então, eu não estou falando de ter um corpo, tá? De Graciane Barbosa, eu não sei como é que é o nome daquela japonesa lá. Eu tô ficando velho, tá, gente? Sabrina Sato. Enfim, de ter essas musas fitness aí, ou o próprio Paulo Musi, com o Renato Cariani, que, no meu caso, até é uma referência, né? Um cara aí que tá com mais de 45 anos, que se cuida, né? E legal, que ele dá esse exemplo e vende isso para as pessoas. Isso. E é muito criticado por isso. Hater, paciência. Mas então, assim, não para. Existe sim um padrão estético. E eu queria falar o seguinte, que você não falou de homem. E hoje, aí eu vou puxar, porque eu tenho visto isso e é uma crescente, Diego, não sei se você percebe. Vocês dois falaram, o maior público de vocês é o quê? Feminino. Érica, você citou eras, não foi? Todas de mulher. Se você pegar essas eras,
estes homens estão entrando em extinção. Uhum. Olha que foda, cara. A frase de hoje é Que casou, foda. acabou. Não é nem casamento. Pelo contrário. Não, mas eu escuto isso. Não, Ô, mas, gente, eu pois escuto é, isso aí até... é balela. Eu te falo que é balela. Qual que é o BO? O BO é o seguinte. Estudos ingleses já comprovaram. O homem de 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, isso é estudo, tá? Ele tem menos testosterona que o cara de hoje. Criou-se, tá, uma narrativa que vem domesticando, amansando o homem. Aí entra a necessidade, mais uma vez, de quê? Musculação, força, crossfit, luta. Tá? Existe diferenças entre homens e mulheres. Pode falar o mimimi que for. Tô nem aí. Então, não, mas é porque tá se perdendo, cara. Tá se perdendo. Eu entro na academia hoje, eu vejo o cara fazer uma série... Rede social. Né? A gente tava até conversando, o Vitor falou comigo assim, cara, você dá aula, às vezes você nem pega no celular. Mas isso conta. Eu fui pra uma academia de rede, pode me chamar de velho, tá tudo bem. Mas aquilo me incomodou de uma tal maneira. Eu fiz 16 exercícios, brother. Em 1 hora. Eu treinando, eu fico abafado ali dentro. Desculpa a palavra, mas tinha um verme lá que eu fiquei com vontade de matar ele. 1 hora no Ele supino. fez 2 exercícios e ele ficava assim, ó. Aí, de repente, eu fiquei incomodado com ele, mas na hora que eu olhei a minha volta, Todo mundo. tinha mais de 20 pessoas mexendo no celular ao mesmo tempo. Todo mundo postando. Não, e aí, voltando pro homem, eu vou te perguntar, o padrão de beleza masculino hoje, o que você me fala? O que você me fala? Não tem, porque hoje o padrão de beleza masculino do homem hoje é postar Existe os stories. existe o feminino? Uhum. O padrão? Ele é muito claro? Pois é. Não, Eis a questão. tirando o mimimi. Eis a questão. Dentro da Existe, nossa área, sim. Existe. Só que esse homem, ele se deixou de lado. Então, assim, eu tenho notado o seguinte, é necessário, tá? Nós, educadores físicos, temos esse papel e essa importância de trazer, de resgatar o homem pro exercício físico, cara. Se você buscar nas taxas de mortalidade, nós vamos embora mais cedo, brother. Tá aí, né? E por falta de cuidado. Elas estão se cuidando mais que nós. Sempre foi. Sempre foi. Né? E ainda, Érica, eu achava assim, não, em pleno 2022, é a frase do momento agora, né? Em pleno 2022, os homens não se cuidam. Não se cuidam. E eu falo não se cuidam, não é de fazer exame, não é de ver como é que tá, não. É de exercício físico. É de olhar e falar assim, não, eu não quero virar um Paulo Musi, né? Mas eu também não preciso ficar com sobrepeso, eu não preciso ficar sedentário, né? A Billy Diniz, você comentou lá atrás, essa frase veio na hora, até a gente fez aquela pausa. Ele fala, você sabe, não sei se você sabe, ele infartou, né? E aí então que ele começou a fazer exercício físico. E aí ele estava na entrevista, eu não me lembro se era Maria Gabriela, não sei, é antigo, tá? E aí ele falou o seguinte, como eu quero chegar aos 70, eu vou fazer isso hoje. Ele tinha 55. Hoje ele tem mais de 80. Hoje ele faz só musculação e pedala. Mas ele foi triatleta. Ele fez um meio Iron. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, são referenciais. Então, eu acho que há necessidade, e a rede social ela tem um papel muito importante nesse ponto, tá? Não só de influenciar, como eu disse, a questão você faz um stories, você influencia pessoas ali a começar um novo ciclo de vida, a mudar hábitos, a buscar uma vida mais saudável. E quando a gente fala de saúde, eu não posso também me limitar somente ao físico, não. Porque você comentou lá, saúde mental, hoje saúde física, aí eu fiquei, não dá para você desmembrar, Érica, não dá. É uma coisa que eu aprendi com os neurocientistas aí, e que funciona de verdade, é o seguinte, olha como é que funciona o corpo. Você tem emoção, emoção gera pensamento, pensamento gera ação. Tá? Só que o contrário também é verdade. Uhum.
A ação, A ação gera pensamento que gera emoção, cara. Olha o bingo e o trunfo que nós temos na mão. Ô, Bruno, eu vou fazer dois parênteses importantes. Um foi você ter me falado que eu buguei seu cérebro falando sobre sobre o que mostra, né? E o Diego Muito grato por isso, viu? Não, que bom. E o Diego, ele deu o exemplo do extremo e é importante porque equilíbrio é tudo, né, velho? Isso tudo faz parte de uma construção, né? Então, por exemplo, o Paulo Musi hoje, ele faz live 6 horas da manhã, descabelado, do jeito que ele quer, porque o cara ele já se consolidou. Zerou o game. Todo mundo sabe quem é ele, a que ele veio, entendeu? Mas ele não isso. começou fazendo dessa forma, entendeu? Se você pegar as fotos dele de quando ele começou, são belíssimas fotos. Aí ele trabalhou a imagem dele. Inclusive, a gente vai gravar um podcast na sequência sobre isso. Então, é importante falar isso, porque às vezes, assim, a gente fala as coisas meio assim, e se você não pegar num contexto, a pessoa fala assim, poxa, eu vou só agora ir lá fazer 2 supinos, postar que eu tô fazendo atividade física e eu sou o cara, entendeu? Então, assim, o equilíbrio é tudo nessa vida, graças a Deus, né? Por isso que vocês existem nas nossas vidas, pra puxar a gente. E uma outra coisa que você falou também, que é muito importante, que é das coisas que eu trouxe aqui pra gente poder falar, é justamente sobre essa interpretação das coisas. As pessoas vão lá na internet hoje, pegam um pedacinho, um trechinho do vídeo e posta aquilo e incorpora aquilo, replica e aquilo vira a bandeira dela. Então, por exemplo, hoje, mas a mulher... É bonito mulher ser gorda. Muita gente levanta essa bandeira. Talvez, né, o fato de eu ser gordinha é muito confortável para mim ir lá, pegar essa bandeira, fazer parte dessa comunidade. Dá-lhe biscoito das mulheres. A mulher pode ter o corpo que quer, porque não existe esse negócio de padrão de beleza, é balela, né? Eu posso ter o corpo que eu quiser, porque é um direito meu, inclusive, né? Enfim, hoje em dia isso é muito comum. E aquilo fica muito confortável para mim, porque daí eu posso ter o corpo que eu quiser, não preciso fazer atividade física, não preciso me esforçar, não preciso de uma pancada de coisas. Então, a gente tá falando aqui, mas eu não tô dizendo que é fácil, não. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil fazer dieta, eu sei que é furar dieta, eu sei que é você não tá bem emocionalmente, direcionar aquilo pra comida, ou pior, ficar sem comer. Eu sei que não é fácil, nós somos humanos. Suportar a TPM sem querer comer um chocolate, né? Desculpa de todas. Eu preciso de um chocolate. Mas só pegando assim, hoje nós temos um exemplo, né? Jojo Todinho. Foi uma mulher que vende isso. Eu sou gorda e sou feliz. Mas sou bem resolvido. Mentira. Mas aí, como que ela tá ali fora da câmera? Fora daquele público dela? Ela é daquele jeito? Ela vivencia aquilo que ela faz? Por quê? Os exames vão vir. Colesterol, diabetes, hipertensão. A pessoa, às vezes, eu vi a Jojo Todinho, ela é gorda, ela se ama. Mas eu vou viver a vida dela? Não tem condição. E ali ela tá vendo só um trechinho. As pessoas só levam pra rede social a parte boa. É fácil você copiar. Eu brinco muito que é fácil você pegar um trecho da Bíblia, você abre várias igrejas. E é fácil você pegar uma fala de uma pessoa e levar pra vida toda. Então, assim, as pessoas hoje preocupam muito em quê? Em vivenciar outra pessoa. Igual nós falamos sempre do Paulo Musi. Todo mundo queria ser um Paulo Musi. Todo mundo queria ter aquele pique que o cara tem. Mas ninguém abdicou, se dedica o tanto que ele dedicou para chegar ali. E vem nesse o quê? As desculpas. Eu não consigo. Eu não tenho tempo. Se eu tivesse isso. Não é, gente. Tem gente que começa do zero e chega lá. Então as pessoas procuram o porquê ou se espelhar em outras pessoas como forma negativa do que estar sempre ali colocando um tijolinho. Eu vou construir isso hoje. Eu vou construir aquilo. Aí vem as frustrações. Mas não tem como você já querer chegar no topo. Todo mundo tem um carinha mágico em casa, Diego. Chama-se espelho. Isso. Não, e eu vou mais além. Faz você essa experiência. É aterrorizante, tá? É apavorante. Pode fazer. Você me fala. Para na frente do espelho. Pelado não faz sentido não, tá? Pelo amor de Deus. Para na frente do espelho. Se olha todo. Olha dentro dos seus olhos. 3 minutos. Torturante. 3 minutos. Cara, prazer, isso sou eu. Você faz isso todo dia? Não preciso todo dia. E o que acontece? Agora eu quero saber mais. Eu não posso te dar a sua experiência, né? Como que foi a sua? Conta pra gente. Pois é, você começa a desnudar
coisas que você cria para você. Você concorda comigo que você cria um personagem no Instagram? Plenamente. E você acha que é diferente aqui fora? Velho. Foda, né? Foda, porque eu tava conversando com o Polor na hora que a gente chegou. A gente tava conversando viajando sobre relacionamentos e eu vou fazer um paralelo com isso que você tá falando, né? Quando você conhece alguém por quem você se interessa, é porque eu falei com ele o seguinte, você não casa... Como é que eu falei? Eu falei assim, ó, quando você conhece uma pessoa, quando você tá em processo de conquista, que você quer conquistar aquela pessoa, você vai trazer tudo seu que tem de melhor. Você é muito simpática, você quer ir em todos os lugares, você quer fazer tudo pra agradar a pessoa e tal. E no casamento, você vai conhecer a real daquela pessoa que não é aquela pela qual você se apaixonou. Você se apaixona por uma personagem. perspectiva que você cria daquela pessoa. Exato, uma perspectiva. E aí, tem uma música sertaneja, nossa, que eu lembrei que é agora, e olha que eu nem gosto de sertaneja. Eu me apaixono pelo aí, que eu ó. amei de você, enfim. Isso. E aí, depois que você casa, depois de alguns anos que você casa, né, que você começa a compartilhar a rotina, é aí que você vai entender quem realmente é a pessoa com quem você casou. Isso. Então, assim, eu acho que é impossível alguém que vir e fala assim, eu tô me casando, mas tô me casando 100% consciente com quem eu tô me casando, que eu conheço, que eu amo, não sei o quê. Velho. Devolve. E é muito disso, né? E é um paralelo, assim, um com paralelo as redes sociais. fantástico. E assim, rede social, quando começou lá atrás, o Vitor, ele fala muito isso, né? Na época do Orkut, o início lá, as pessoas realmente, elas traziam coisas do estilo de vida delas, comidas, né? Uma viagem, alguma coisa. E assim, acabou que a rede social, ela se transformou numa plataforma muito poderosa de venda do seu trabalho. Só que você não fala assim, olha, gente, eu tô vendendo esse copo aqui, vai todo mundo comprar. Não é isso, é uma construção, né? Tem tudo um trabalho feito que é por trás. Então, e é daí que você precisa distrair o que tem de melhor, porque você não vai mostrar as coisas ruins desse copo se você quer vender ele. Você vai mostrar a coisa boa, é o que você faz num processo de conquista, e ali você precisa de conquistar realmente o seu cliente. Voltamos. De novo, galera. Curte, se inscreve e compartilha esse conteúdo que vai agregar na vida de muita gente aí, tá? Papo V2. Então, Érica, o que eu estava dizendo aqui? Essência, identidade. Você comentou sobre isso, né? Se você for aprofundar um pouco nisso, que eu acho super importante, principalmente com nós que lidamos com gente e cuidamos da saúde dessas pessoas, qual que é o maior problema hoje que a gente tem? As pessoas não têm identidade. Devido a essa pressa louca de ser tudo e conquistar tudo para ontem. As pessoas não têm identidade, tá? E aí, para mim, na minha concepção, você que é do digital, né? Você que está nesse mundo, tô adorando conhecer esse mundo, vou cair de cabeça, vou ficar bom nesse troço, cara. Isso aí. O que acontece? Isso para mim, ele só potencializa aquilo que você é. Cara, se você não tem a sua identidade definida, isso vai gerar um problema. Mas não é só para você, não. É para as outras pessoas, né? Então, o que eu vejo que é o OBO, tá? A Maria é a Maria crossfiteira. O Diego é o Diego do CrossFit. A Érica é a Érica da V2. O Bruno é o Big Bruno. Da H1. Big Bruno da H1. Quem é você, meu jovem? Quem é você? Sabe por quê? Todo papo que a gente tá batendo aqui, eu escutei muito assim. Não, porque eu vou tirar do cara, eu vou tirar da pessoa e tal, né? Nós temos... Eu nem sei se essa é a palavra, tá? Mas nós temos 3 sanguíneos aqui, tá? São 3 pessoas que trabalham com o coração. Sua energia é limitada, tá bom? E nós ficamos à mercê de influências, tá? Fato. Então, o que acontece? Eu vou vestindo isso, e isso faz com que eu me adeque em cada situação e a cada pessoa, tá? Ao ponto
de falar, de chegar a essa situação assim, opa, peraí. Cadê a Maria? Aquela Maria. Não, cadê a Maria, genuína? Que fala assim, porra, meu, deixa de ser preguiçoso, velho. Que saco. Nossa. Cadê o Diego? Ô, velho, você só tá reclamando aqui no meu ouvido aqui, rapaz. Eu tenho mais 8 horas pra trabalhar, bicho. Aquele dia que chega em casa, velho. Por que eu tô dizendo isso, Diego? Porque no outro dia, você tá ali, irmão. Você fez seu story. Entende? E aí, assim, você transmite isso pras pessoas. Então, você tá conectado com quem você é, cara. Você tem um poder muito grande, muito grande. Quando você acessa uma pessoa com a sua essência, cara, você marca a vida dela. Fato. Nossa, você tá dando uma aula de marketing aí Você agora. marca a vida. Não, pois é, e eu sou um dinossauro em marketing, eu não manjo nada. Eu tô simplesmente dizendo, assim, o que eu vejo. É legal, por isso que eu te falei que eu fritei, Eric. Você não tem noção do que você fez na minha cabeça. Porque, assim, ela falou assim, Bruno, tem muita gente superficial e rasa que tá vendendo milhões na internet hoje. Cara, e tanta gente com tanta profundidade, com tanta coisa. Esses caras têm que falar, tem que aparecer. A Maria tem que aparecer, o Diego tem que aparecer. E aí, onde que entra o meu papel? É trazer essa essência, mas polir algumas coisas. O problema é que hoje... Que é bom, né, o problema é o que você tá falando hoje. Às vezes as pessoas elas estão tão polidas que elas perdem a identidade. Elas só estão no efeito personagem, manada. não é personagem. Tá fazendo o que tá todo mundo fazendo. Cara, você acorda de manhã, você veste um personagem pra ir trabalhar, irmão. Isso eu falo com a minha noiva. Eu sou muito antissocial. Eu odeio ver gente, de coração. Olha, o cara, olha só, Eric, que olha, legal. Viu como é que eu mexi na caixinha? Não, mas olha eu ia falar isso desde o início. Por quê? Nós temos um cara que lida com pessoas e é introspectivo. Isso. Aí, quando eu perguntei, eu deixei morrer a pergunta. Não, mas eu falei assim, não, eu vou voltar. Olha só, quando eu perguntei assim, o que rouba sua energia? Você sabe por quê? Então eu vou mudar a pergunta, hein? Você se recarrega sozinho ou com um monte de gente? Em casa. Por quê? Eu moro sozinho. Olha! Você tocou no assunto do espelho. Você quer Mexeu fazer? Aí? Não, Mexeu? não, porque eu não olho no espelho. Que legal, cara. Porque eu não olho no espelho. Ai, Eu deitado no sofá, meu maior prazer é domingo não fazer nada. Por quê? Nesse domingo não fazer nada. Você morre, né? Isso. Não, mas no domingo Será? eu não fazer nada, eu deito no sofá, eu tenho a hora que eu vou trabalhar pra mim, vou montar planilha, vou montar semana de aula, vou perguntar a alunos como que foram. Mas de manhã é o momento que eu deito ali, eu moro sozinho há 8 anos. É o momento que eu penso na minha vida. Sério, por quê? Eu penso, velho, o que eu fiz? Onde eu tô? Como que eu tô? Aí vem a parte da essência. Por quê? Eu aprendi que eu não vou me mudar para me agradar outra pessoa. E eu não vou abrir mão do que eu aprendi lá na faculdade, do que eu me moldei para me agradar outras pessoas. Então, eu não vou viver o CrossFit hoje porque é modinha, a musculação porque é modinha, tá vindo o beach tênis, eu vou pro beach tênis porque tá dando isso. Eu vou bater na tecla do que eu vivo. Você tá falando de propósito? De propósito, do meu propósito. Sim. Por quê? Porque nesses momentos que eu paro e penso, que eu entro na frente, que você falou a questão do espelho, que eu penso, como que tá o Diego hoje? Eu tô me perdendo? Eu pergunto isso pra minha noiva. Chega durante a semana, porque a gente se vê no cross. Porque o dia inteiro eu trabalho, eu vivo aquilo. Mas chego à noite, como que nós estamos? Eu fiz alguma coisa? E através disso, ela deu toques que eu pude mudar, porque você faz isso e isso, mas você não é isso. Aí que eu sentei e revi, falei assim, não, o Diego tá se perdendo. Vamos voltar, vamos desacelerar, vamos fazer isso. Por quê? Às vezes a gente quer viver tanta coisa e não vive o que a gente tá... É porque o que acontece que assim, me incomoda um pouquinho. As pessoas que usufruem, que tiram da rede social, seus clientes. Tem cliente ali. Tem. É cliente. Quem tá assistindo agora, tá consumindo. Mas aí eu... Então, assim, será que como que eu consigo trazer essa pessoa, sabe? Como que eu consigo trazer essa pessoa para ela, de fato, sair desse personagem e desse avatar que ela tá querendo criar, porque ela já tá em um.
Aí ela tá querendo criar um outro, entendeu? Pra dar conta de necessidades que estão impostas aqui, cara. Sim. Aí entra numa parte... Não, aí isso aqui potencializa quem é você. Mas amplifica de uma forma absurda. Chega a ser assustador. Não, demais. Aí entra na parte que eu tava conversando lá fora. Por que hoje? Vieram pra mim, faz um curso de coach. Eu falei assim, eu não quero ser coach. Eu uso o nome de coach do CrossFit, que é uma coisa, você vestir uma camisa, você vai mudar. Eu não quero mudar. Você já conheceu o Coco Coach? Não. Vou te apresentar. Mas aí entra nessa parte, porque as pessoas vestem o personagem, incorporam. E eu não preciso disso pra mim estar ali entre as pessoas. Que eu falo hoje, meu maior marketing não é eu ficar gravando stories, rindo ali, Nossa, não não sendo odeio. eu. O meu maior marketing é meus alunos. Cara, O meu Instagram, eu posto vídeo de evolução do meu aluno. Se eu filmei o meu aluno, ele Cara. repostou, fulano tá vendo, Bertano tá vendo. E eu não vou sair postando, eu tenho promoção de horário. Não, entendi, eu não tô vendendo mas é planilha. isso que eu tô querendo dizer. É que é o seguinte, tem um potencial aí, cara, que nós não estamos sabendo explorar, velho. Essa Isso. mulher tem uma mente... Não, Mas aqui, demais. ela falou uma coisa comigo. Ela falou sobre gravar. E Diego me conhece, ele sabe que eu não gosto. Oi, gente, eu tô aqui. Eu não gosto. Por quê? Eu sou motivadora. Eu não consigo não ser. Só que a partir do momento que eu coloco na rede social, na minha cabeça, as pessoas vão achar que eu tô fazendo aquilo porque eu tô na rede social. Aí me trava. Eu não consigo. Não é no treino, eu sou a pessoa que, tipo, chegou no final do treino, tá pagando um burpee, eu vou lá e vejo que não tá conseguindo, eu vou lá e pago o burpee junto. Mas é meu jeito. Só que a partir do momento que eu coloco na rede social, que eu me vejo, eu começo a achar que aquilo ali já tá um pouco falso. Porque na minha cabeça é o seguinte, não conheça seus heróis. Essa frase pra mim é ótima. Por quê? Por quê? Não Você conheço seus heróis. é. Por que não? Porque, tipo, você vai na rede social e você vê um cara muito massa, muito foda, e ele fala um monte de coisa. É a boca fedendo Paulo Musi. Entendeu? Porque eu acho ele foda. Mas eu não quero saber fora da rede social, Você fica sinceramente. tentando encontrar um defeito do Paulo Musi? Não, A não, boca não dele é- acho. Não, ele que Mas falou. eu não entendi o porquê de não conhecer os seus heróis. Eu não quero ver o defeito da pessoa, que aquilo vai me desmotivar a seguir e a fazer as coisas. entendi. Eu Você vou quer falar uma conhecer só coisa a que eu parte boa. gosto. Eu sou fã de Chaves, tá? Fã, assim, tem tatuagem, eu sou fã de Chaves pra Legal, caramba. é top. Mas eu sou fã do Chaves. Uhum. Eu não quero saber de nada da vida pessoal do personagem. Porque isso vai trazer coisas da vida da pessoa que eu não quero saber, que não Estraga vai a ser imagem. legal, vai estragar a imagem. Então, eu me incomodo muito com rede social por isso. Porque, às vezes, Mas apesar tá, que... desculpa, é porque eu não tô conseguindo conectar, tá? É assim, essa preocupação sua em relação à sua imagem... É, também. Não, tipo, não, o que eu tô falando é... Eu sou assim, mas quando eu coloco na rede social, não, às vezes o eu que acho... que te dá um medo, assim? É você não... É transmitir um defeito seu? Não, não é- ou Ser ou falso. Não ser é. falsa? Não é falsa. transmitir um defeito. É ser falsa? É ser as pessoas que eu não acho legal. Vamos falar. Eu vou falar de uma aluna minha. Tem uma aluna minha que chama Flávia, e a Érica conhece. Só que ela é a mesma pessoa da rede social, eu convivi com ela. Ela é a mesma pessoa na Entendi, vida dela. ela não muda, né? Não, ela é a mesma Que bom, pessoa. autêntica. Eu Entendi. acho legal. E aí, quando eu começar a fazer, oi, gente, vamos fazer hoje. Não é você? Você pode por você. Perde Sou a eu. essência. Sou eu. Só que para as outras pessoas talvez não seja eu Mas de aí verdade. você tá pensando que talvez possa ser, ué. É porque Existe isso? Raciocina. Não, sim. Existe? Sim. É porque eu vejo. Existe? Como assim? Talvez a Érica vai levantar da cadeira. Não ela tem. levantou? Ela levantou, não. Então, mas me trava, ela sabe que me trava. Bloqueio. Eu acho que às vezes é aquele negócio assim. Quando a gente começa a querer nos vender, eu quero me vender. Eu preciso me vender. Né? Isso. Nas redes sociais tem muito disso. As pessoas primeiro precisam de me comprar para depois me contratarem o meu trabalho. Aham. Isso é Aham. fato. Elas precisam se relacionar comigo pessoalmente falando. E aí, as primeiras vezes, ou o início, quando você começa a ter que se vender,
você acha que você tá forçando a pessoa É. a te comprar. E Uhum. você não quer fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que a Maria tem muito disso, Entendi. assim. Porque aí fica nítido que ela tá querendo ter mais aluno como personal, que Isso. quando, na verdade, é só um costume, é só uma falta de costume. Porque se o objetivo é esse, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura, com a nossa cultura, tá? Tem muito de É, de influência cachorro cultural. vira-lata. É, de A gente influência tem isso. cultural. O Vitor, ele fala muito isso. Essa questão do botar preço. Sabe? Tipo, esse é o preço que eu cobro pelo meu trabalho. É o meu trabalho. Entendeu? Ah, mas você podia fazer um desconto. Ah, mas eu não sei o quê. Mas, olha, esse é o meu preço. Entendeu? É o preço que eu cobro pelo meu trabalho. Então, assim, é complicado no início. Mas isso a gente trabalha. Olha só, eu queria... Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Queria falar mais alguma coisa? Contar algum caso? Trazer alguma coisa legal pra gente? O espelho rendeu. O espelho foi muito profundo, velho. Isso Foda. mexeu. Não, mas- Isso mexeu. Foi Mas foda, né? isso é legal, porque, igual, que mudou muito a minha mente, eu gosto de ler. Se eu vejo uma capa, me chamou a atenção, Continue. eu vou lendo. E nisso eu li um livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Sério, eu achei aquele negócio interessante. Pô, que capa bacana. Mas quando você começa a ler, você começa a trazer coisas dali pro dia a dia. Porque todos nós vestimos um personagem. Exatamente. Entendeu? Imagina, eu atendo 5 horas da manhã. Imagina se eu chegar lá do jeito que eu acordei, mal-humorado, estressado. Como é que eu vou transmitir pro meu aluno Aí você uma pegou no motivação? ponto. A questão é a seguinte, Isso. vai muito mais além de motivação. Isso. Imagina, que hora que você treina? 7 horas. 7 horas da manhã. Então. Aí ela levanta De mau humor. com a cara que velho, eu abro o story dela esperando a cara dela. É, ué. Ele não vê o jeito que eu te recebo no portão. Agora, imagina a Maria. Olha só, você vai fazer a leitura. E aí, Diego, beleza? Não. Você desanima no primeiro contato Ô, com a Diego. pessoa. Vamos treinar? E aí, Diegão, beleza, bro? Isso. Bora treinar, velho? Pré-treino já bateu. Ô, Bruno, que animação é essa? Então? Foda-se! Mas é. Olha, ué. Eu vou beber seu você falou sangue de isso com ele? canudinho, velho. Entende? Mas é isso que acontece. Então eu falo assim, querendo ou não, quando você acorda, eu saí de casa, eu não sou o Diego. O Diego tá ficando em casa. Ali é outro Diego. É o Diego É, personal. isso, é o Diego que vai ser psicólogo, que vai falar de alimentação, que vai escutar problema de casa. E ali ele absorve. Mas o Diego volta a ser o Diego no momento que eu tiro pra mim, na minha 1 hora de treino. Que ali eu vou aliviar tudo aquilo. Eu vou esquecer de tudo. Eu coloco a minha música brega, eu coloco o que eu quero lá e vou ali desestressar. Então eu falo assim, não tem como você querer ser você fora de casa. Porque tem hora que eu não quero nem ouvir um aluno buzinando na minha cabeça. Mas eu preciso atender e vender para um aluno que ele tem que ser melhor hoje. Que vai chegar um momento que eu vou esvaziar aqui tudo. Eu falo que quando eu saio da porta da academia para fora, o problema meu ficou todo lá dentro de aluno. Dali para fora eu volto a ser o Diego. Ela falou com o negócio de super-herói que eu achei legal porque é o seguinte, eu sempre tive super-heróis, tá, Maria? Não, Sim. E impacta a minha vida até hoje. Sempre. não. Modelagem pra mim é um negócio assim. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas não somente me motivam, sabe? Elas me dão um norte, um caminho a seguir. E pegando o gancho no que a Erika falou, é dessa forma agora que eu tenho visto a rede social. Isso. Eu talvez não saiba, você talvez não tenha dimensão disso, tá? Mas eu já escutei, além da Erika, sobre você, o dia que eu conheci hoje. Mas você sabia que você pode, hoje, estar se tornando um referencial para alguém? O dinheiro, o marketing de venda, capital, todo mundo quer, óbvio. Mas ele vai ser... E aí eu posso estar enganado sobre isso, né? Das pessoas rasas que vendem muito, fazem milhões, né? Mas isso vai vir como consequência. Agora, o poder de transformar a vida de alguém hoje... Sabe por quê, Maria? A pessoa te acompanha, você fala, Bruno, eu fico tal, de ser falso. Você é foda, cara. Olha o que você faz com essa mulher.
Essa mulher odeia atividade física. Não, exercício físico, Érica. Aqui, eu Não, aprendi. Agora eu só vou falar só exercício. para terminar, o que acontece? Aí, a Maria tá lá, não, parece que eu vou ser falso, tal, porque eu não tô aqui querendo vender. Eu entendi isso, sua questão é genuína, né? Isso é legal. Só que você pode pegar uma gordinha hoje e ela te observar no Instagram e falar assim, nossa, a Maria acorda cedaço, cara, ela trabalha o dia inteiro e ela treina meio-dia. Quem que é o psicopata que treina meio-dia? A Maria faz isso. E aí depois ela dá aula o dia inteiro. No, o Diego atende 12 horas e aí a pessoa olha pra ela e fala assim, aí tem questão, pode motivar ou desmotivar, mas eu prefiro ficar com o lado positivo. Isso. Cara, eu trabalho 6 horas por dia Sentado. e eu não priorizo. Eu posso fazer isso. Ela dá conta e ela tá me mostrando, aí que tá legal. Ela tá me mostrando o caminho. O caminho. Porque todo mundo quer. A grande questão é, como que eu chego lá? Faço. Não é? Como? Como que eu chego lá? Lá atrás eu comecei. Não, eu quero ser um bodybuilder. Como? Depois, isso vai ficar um papo depois se a gente bater com a Priscila. Que eu participei do meu primeiro campeonato em 2010. Você sabe como é que eu subi? Gordo e branco. Foi na raça. Não tinha instrução de dieta, não tinha. Cara, eu fui, comprei uma sunga e preparei dos cocos do meu jeito. E aqui, posei como se fosse campeão, cara. Nossa, e Mas é isso. olha o diferencial da atitude, né? Porque aí assim, mas eu não tinha o caminho. E se eu tivesse o caminho? Mas de repente, você, Diego, a Maria, eu, nós podemos estar mostrando o caminho para as pessoas. Então, o nosso papel vai muito além no cross, na musculação, no seu personal domiciliar, que é um trabalho foda. Eu já fiz. Deixa eu te falar, eu ia pro Porto Seguro de bicicleta, dar aula 6 horas da manhã, 5 vezes por semana. Sabe por que que eu acho foda? Porque ela consegue, por exemplo, usar a cadeira da minha casa como uma ferramenta para eu fazer determinado tipo de exercício. Ela me põe sentada em cima da mesa, lá de casa que é de madeira, que é uma mesa mais troncuda, para eu fazer um outro exercício em que minhas pernas... para eu fazer extensor. Então, assim, ela usa os artifícios que ela tem para poder... A adaptação. Então, assim, eu acho que isso ainda exige mais do profissional, né? Que ele tem que ter a criatividade de... Imagina a pessoa que não tem condição, Érica. Vai estar fazendo isso em casa. Porque ela influenciou isso. Mas, então, sobre um lado da rede social também que eu lembrei aqui, que é legal, é que aconteceu uma coisa ontem. A gente tinha feito uma arrecadação de alimentos para ajudar umas pessoas. E eu e meu aluno nos propomos pagar burpee pelos alimentos, que é o pior, ninguém gosta de fazer. Então, vamos falar a pior coisa? Vamos pagar 5 burpees por alimento. E deram 530 burpees. E a gente foi pagar ao vivo porque, tipo, alguém tem que saber. E meu aluno saiu de Cidade Nova, correndo, e foi pra Cidade Nobre pra poder pagar os burpees no sol do meio-dia. E a gente chegou e filmou e tal. E eu achei ele... o cara foi correndo 9 km pra pagar burpee e tal. Aí à noite, no final das aulas, de 9h15, que eu tava morta, ele falou assim, parou todo mundo. E eu ia começar a aula, eu falei, o que ele tá parando? Ele me elogiou e falou assim, você falou comigo que eu corri pra ir pagar burpee, mas quando eu cheguei, você tava treinando, fazendo planilha. Você terminou seu treino e pagou junto comigo. Então, eu sou muito ruim na questão de falar. Eu sempre posto algum vídeo, alguma coisa. E eu tô motivando outra pessoa, mas quando eu recebo uma mensagem de outras pessoas, eu tô sendo motivada. Então, eu acho que isso é muito legal, porque eu fiz até um vídeo um tempinho atrás, até mesmo tendo dificuldade de falar, falando assim, motive seu coach. Tipo, seja o coach do seu coach. Porque quando a Érica me dá um feedback, quando ela me dá um feedback positivo do treino, ou negativo, porque quando o aluno te xinga que o treino tá pesado, você também fica muito feliz. Quando ele briga, quer dizer que é positivo também, mas quando eu recebo uma mensagem falando que eu tô motivando, eu fico mais motivada a motivar outras pessoas.
E a rede social tem essa parte também que eu acho muito legal. Então, o que eu ia falar na hora que o Bruno tava falando tem muito a ver com isso, assim, vocês, quando você fala assim, né, e eu comentei isso com você, que tem muita gente ruim, rasa, nas redes sociais, ganhando muito dinheiro, porque essas pessoas, elas construíram uma marca e estão vendendo essa marca. Sim. Você, no início do podcast, você falou sobre a experiência. Vocês três têm essa coisa da experiência muito forte, da essência muito forte. Às vezes, a pessoa, o raso, ele é raso tecnicamente, ele é raso em termos de conhecimento, mas ele se comunica muito bem. Então, as redes sociais favorecem Comunicação não é ele. o que eu falo, é o que você entende. Se né? comunica muito bem e ele criou uma marca. Ele criou um personagem Sim. muito bem criado, vamos chamar assim, nas redes sociais e ele vende. Porque ele é um vendedor mesmo, né? Ele se Isso, comunica muito é. bem. Vocês três têm essa coisa da técnica, tem essa coisa da essência. E a Maria, ela disse aqui, tem a dificuldade da comunicação? Tem. É uma coisa que dá para aprimorar, que dá para melhorar? Tá. Lógico que dá para desenvolver. Procura V2, tá? Lógico que dá para desenvolver. Mas, assim, o principal é vocês têm, que é o mais legal. E aí, quando o Bruno falou assim, quando a gente fala que você tem isso muito forte, e você fala assim, eu vou pra cima, hein? Eu vou usar isso. Isso, velho, é a conexão perfeita. É. Tendo uma pessoa que se comunica muito bem, que tem a profundidade, que tem o conhecimento e que agora vai usar uma plataforma a seu favor para vender o que ele quer. Saca? Então, assim, os pilares agora, eles vão ficar, ó, assim como todos vocês, né? Sim. No caso dele, vai vender verdade, né? Bom, eu queria agradecer vocês pelo tempo, por ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui bater esse bate-papo maravilhoso, muito bom. Agradecer ao Bruno por ter dado um bug nas nossas cabeças, mandando a gente ficar 3 minutos em frente ao espelho. Então eu tenho certeza que nós três hoje vamos fazer isso. Hoje. Depois a gente vai voltar para um outro Isso, podcast para isso, contar isso. o que aconteceu nessa reflexão, tá? Mas, de verdade, muito obrigada por vocês terem vindo, foi muito bom. E, mais uma vez, alguém tem mais alguma coisa a falar, gente? Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, tá? Estou muito grato e feliz de estar aqui, de poder estar trazendo um pouquinho, né, das nossas vivências aqui como educadores físicos, né? Eu acho que a gente tem um papel que vai muito mais além do físico na vida das pessoas, né? Costumo brincar que a gente não faz clientes, a gente faz amigos, né? Isso Porque é nós temos verdade. uma interferência muito grande na vida delas. E agradecer você, telespectador, mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no canal, conteúdo de qualidade vocês não vão ver por aí, tá? Isso. Agradecer a presença do Diego, tá? Pela oportunidade de te conhecer um pouco. Ó, A da Maria, viu, Maria? Prazerão. mas- E a Érica, o meu muito obrigado, tá? Não, aí foi. E nós vamos explodir em 2023, hein? Anota a placa aí que não vai ter jeito, não. Nós vamos quebrar o espelho 2023. Mas não, foi. Eu agradecer pelo convite, né? Foi uma coisa assim que eu pensei muito. Até a gente conversando ali fora ali, foi um papo que serve para quebrar os bloqueios que certas pessoas têm. Eu faço crossfit, eu não gosto de musculação. Eu faço musculação, eu não gosto de crossfit. E mostrar que são atividades diferentes, mas que se completam. Que a gente deixou claro isso. E eu conheci o homem, você falou, Bitelo. Érica tá em análise, tá? Seus 4 dias. Se você fizer os 3, aí Tá bom. pode ter os 4. Muito obrigada, viu, gente? Queria aproveitar a oportunidade também para agradecer os nossos patrocinadores, o Estúdio do Poloca, esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui hoje, que está totalmente equipado para receber sua banda, para ensaiar, para gravar. Você que está procurando um estúdio, esse é o lugar para você. Vou pedir o editor para deixar o telefone dele aqui. Também é o Cleverson da Equipe 1, que sempre nos apoia com equipamentos de primeira, inclusive. O Cleverson faz produção de vídeos, audiovisual, tudo que vocês precisarem em termos de audiovisual, Equipe 1 é o nome, tá, gente? Muito obrigada. Terminamos aqui o nosso 3º episódio do Papo V2, o podcast da V2 Marketing para a Internet.